Hoje, irmãos e irmãs, nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. É uma grande festa, é uma celebração muito importante, tanto é que dizemos solenidade. A palavra Epifania, do grego, significa manifestação do Senhor. É o mesmo que teofania, são duas palavras muito próximas. De fato, como nós ouvimos no Santo Evangelho, a chegada dos Reis Magos no presépio de Belém significa a manifestação de Jesus Cristo, Deus Salvador, a todos os povos. A tradição vai dizer que são 3 os Reis Magos, exatamente para indicar os continentes do mundo conhecido naquela época: Europa, Ásia e África, naquela época de Jesus. Isto para nos indicar que ali, nestes 3 Reis Magos, está representada toda a humanidade. Exatamente porque Jesus Cristo veio para salvar a todos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Foi o que nós cantamos no Salmo. Então, a primeira coisa a saber na liturgia de hoje, e este é o sentido que nós estamos celebrando, é que a Epifania do Senhor é a manifestação de Deus a todos os povos. Na noite do nascimento de Jesus, ali também já foi uma primeira Epifania, mas uma manifestação mais local. Jesus que se apresenta, que se manifesta a Maria, José primeiramente, depois aos pastores que estavam ali perto e aos anjos que proclamam a boa notícia. Hoje, esta Epifania é uma Epifania mais ampla, porque abraça toda a humanidade, como eu dizia, representada nos 3 Reis Magos. Epifania é manifestação do Senhor que vem para nos salvar. Mas vamos voltar também a nossa atenção sobre os magos. Quem eram esses homens? Num primeiro momento, dizer os magos pode nos colocar numa ideia de magia, de esoterismo, mas a palavra não fala disso. Os magos são pessoas que conheciam de astronomia, são pessoas que conheciam de filosofia, segundo os costumes da época. Em uma palavra, os magos, para nós hoje, seriam como pesquisadores, como professores, como pessoas que buscam a origem última de todas as coisas. São pessoas que buscam o sentido das coisas. E muito mais do que buscar, os magos entendem exatamente nesta busca o sentido de suas vidas. Não se busca somente para encontrar, se busca exatamente para dar sentido à nossa existência. E aqui mais uma vez nós vemos toda a humanidade representada, porque no nosso coração nós também temos este desejo de buscar a Deus, de entender o sentido da nossa vida, de saber de onde viemos e para onde vamos. Todos nós temos isso, todos nós temos este anseio. É como nós cantamos no Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus e sede do Deus vivo. Então os magos devem ser entendidos como pessoas que, segundo aquilo que haviam estudado de astronomia, de filosofia, os conhecimentos da natureza, buscavam o sentido para a sua existência. Por fim, gostaria ainda de destacar a estrela
como nós ouvimos no Santo Evangelho. É um grande sinal. De fato, foi a estrela quem guiou os magos do longínquo Oriente, dos lugares onde eles viviam, até o menino Jesus. Mas a estrela, irmãos e irmãs, muito mais que um evento celeste, a estrela tem um significado profundamente teológico. A estrela, irmãos e irmãs, é exatamente o desejo que nós temos de nos encontrar. Se nós colocássemos aqui, traduzíssemos uma linguagem teológica, seria exatamente isso. A estrela que guiou os magos é a nossa fé. Nós estamos aqui hoje exatamente porque fomos conduzidos pela fé. É a fé que nos guia, é a fé que nos conduz, fé que muitas vezes parece se esconder, fé que muitas vezes parece distante. Também assim foi com a estrela. Primeiro ela apareceu, depois ela sumiu, depois apareceu de novo. Então veja, os magos têm no seu coração o desejo de buscar, de encontrar o sentido, e ao mesmo tempo se deixam conduzir por esta força interior que brilha, que ilumina e que dá o caminho. Hoje também nós somos chamados a renovar esta força interior no nosso coração, a nossa fé. Deus se manifesta, se dá a conhecer a toda a humanidade. Nós, a exemplo dos magos, também queremos buscar o sentido da nossa vida. E dentro de nós, irmãos e irmãs, existe uma força interior muito grande que precisa ser explorada, que precisa ser alimentada, que precisa ser fortalecida, a nossa fé. E por isso nós estamos aqui. Eu creio que esta palavra do Santo Evangelho, para nós hoje, é muito atual. Nós vivemos um momento em que muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Seja porque faltam lideranças, nós não temos mais lideranças sérias, verdadeiras. Seja também porque nós somos bombardeados por tantas informações, por tantas notícias, que parece que a nossa vida se transformou numa grande confusão. Hoje a liturgia vem nos presentear exatamente com a linha mestra para bem viver este ano: seguir a nossa fé rumo a Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira liderança da nossa vida. Jesus é verdadeiramente aquele que vai nos conduzir à vida e à verdade. Em uma palavra, Jesus é aquele, e tão somente Ele, que pode nos dar a salvação. Em meio a tantas informações, em meio a tanta confusão, tanto medo que nós temos também, hoje o Senhor nos dá uma palavra de esperança. Hoje, mais uma vez, no nosso coração, a luz da fé se acende para que possamos caminhar bem neste ano novo que apenas iniciamos. Eu diria que hoje ainda é dia 3 de janeiro. Ainda temos tempo para fazer um belo projeto ou estabelecer, digamos, algumas metas espirituais para este ano. E talvez a palavra de Deus agora nos presenteie com uma delas: seguir ao longo deste ano a minha fé, escutar aquilo que Jesus me diz, alimentar a minha espiritualidade com a palavra de Deus, o Santo Evangelho cotidiano, com a Santa Missa, confissão, sacramentos, mas acima de tudo vivendo a caridade. Creio que, assim como os magos buscavam e não se cansavam, nós também hoje queremos buscar a Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não queremos desanimar,
porque o Senhor é conosco e mais uma vez nasceu para nos indicar qual caminho seguir, qual verdadeira estrada devemos seguir para a vida eterna, para a salvação. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta Santa Missa a disposição interior, a coragem, a força necessária para seguir a Jesus Cristo, sem se cansar, para que possamos também nós, através da nossa fé, brilhar como a estrela que nós ouvimos no Evangelho e assim também dar testemunho a todos aqueles que estão próximos, que estão ao nosso redor. Cristo se manifesta a toda a humanidade se coloca a caminho do Salvador, guiada pela fé que brilha e que ilumina. Portanto, nós vamos rezar e pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé e que nos conduza sempre pela estrada da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.